santo, poderoso, outro igual não há. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Da honra e glória seja dada ao nome de Jesus. Pode se assentar. Glória ao Senhor Jesus. Amém, né, queridos? Deus é muito bom, gente. Vamos entrar na palavra dessa noite. Quero fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia e partilhar da Tua palavra. Sei que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem prepara os nossos corações, é o Senhor quem nos ministra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala, Pai, conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Que aquilo que necessitamos venha de encontro a cada um de nós, Deus, no nome de Jesus. Peço ao Senhor, Deus, que tudo aquilo que se levanta para impedir, Pai, que esta palavra, Pai, cumpra o propósito, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja lançada por terra agora, no nome santo de Jesus. Obrigado, Papai. Amém, amém e amém, aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus, Ele falou no meu coração durante essa semana. Na verdade, Ele falou lá na conferência profética, e daí colocou no meu coração durante essa semana de estar compartilhando aqui. Eu trouxe essa palavra em Almirante Tamandaré hoje de manhã e vou trazer ela agora novamente aqui. Então eu peço para vocês assim que abra teu coração, deixa Deus falar do teu coração. Sabe, tenho certeza que tem algo especial para as nossas vidas nesse dia. Amém, queridos? Quem crê nisso? Aleluia. Então, mas eu preciso da sua ajuda, tá bom? Se o cara do teu lado dormir, se cutuca ele. Tá bom? Né? Só não belisca para não ter um grito, né? Mas dá uma cutucadinha, acorda aí, ó. Tá bom, gente? Amém? Amém ou não amém? Amém, amém, glória a Deus. Vou começar contando uma história. Imagine que um homem, queridos, imagine um homem simples, um homem muito simples, né? E esse homem, ele trabalha todos os dias em um campo que não é dele, né? Então ele levanta todo dia de manhã para ir trabalhar, né? Ele era apenas um trabalhador num campo. Acorda cedo, pegava a sua enxada, faz o mesmo serviço de ontem, ele faz hoje, que é capinar, que é arar, enfim, preparar a terra. E em um desses dias, né, um daqueles dias que ele estava trabalhando, enquanto ele cavava a terra ali, a enxada batia algo duro, né? E por um momento ele até achou que fosse uma pedra, né? Mas o som era diferente. Então, queridos, ele, debaixo de curiosidade, né? O que tem aqui? Ele ajoelha-se e ele começa a cavar com as mãos, a separar assim com as mãos, vai, até que pouco a pouco a terra foi saindo e apareceu um baú. Vocês conseguem visualizar essa cena? Sim ou não? Então apareceu um baú. E quando ele abre este baú, ele fica sem palavras, porque no baú tem um tesouro. No baú tem o quê? Um tesouro. Glória a Deus. Então, amados, e esse tesouro tinha um valor incalculável, né? E naquele momento, então, tudo muda. Imagine o coração deste homem. Ele tinha acabado de achar um tesouro naquela terra. E ele percebeu, queridos, que aquele campo valia muito dinheiro, mais do que qualquer coisa que possuía. Então ele fecha o baú, né, e esconde novamente e vai para casa. Enterra o baú, vai para casa, tal, e lá ele toma uma decisão. E essa decisão, queridos, é muito importante, porque ia mudar a sua vida, ia mudar completamente a sua vida. Então assim, o que ele decide? Vender tudo.
Vendeu a sua casa, vendeu os seus bens, vendeu tudo que ele possuía para comprar aquele campo. E amados, as pessoas à sua volta olham e pensam que esse cara está louco, pirou, né? Viajou, imagine, vai se desfazer de tudo para comprar um campo, que a princípio era um campo, né? Um campo simples. O cara tinha que, pense você, né? Tá lá trabalhandinho, né? E de repente vê um campo, né? Acha um tesourinho, vende sua casa para comprar esse campo. O que a tua família ia dizer? O que os teus amigos iam dizer? Eles iam pôr a mão na tua testa. Você está com febre? Né? Está com um problema. Mas amados, eles não sabiam o que estava escondido naquele campo. As pessoas, elas não sabiam o que estava escondido naquele campo. O que nós tínhamos no campo? Um tesouro. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Posso encerrar o culto? Não, tem mais. Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus 13, então. Mateus 13, liga ela ou acompanha no telão ali. Mateus 13, versículo 44. O que aconteceu? Chegou a água? Eita glória, aleluia. Para você que está nos acompanhando na internet, é o seguinte: acabou de chegar a água na igreja. Amém. Que doideira, né, gente? Só que no Bola de Neve Rio Branco do Sul que acontecem umas coisas assim. Cara, que doideira. Ô Johnny, pensei que tinha acontecido alguma coisa com você, cara. Você sai desesperado correndo desse jeito. Vocês não viram a cena aqui, que vocês estão olhando para mim, mas eu estou aqui olhando assim, o cara sai feito louco de lá. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Foi gol. Não era só água que chegou. Vamos lá, Mateus 13, versículo 44, está na tela. O reino dos céus, ali está na versão ACF, tá? Eu vou ler na minha versão aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, grave essa palavra, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém, irmãos? Mateus 13, 44. Depois você lê ele inteirinho, a parábola toda. Queridos, a história que nós contamos agora há pouco é a história que Jesus contou para explicar o reino de Deus. Jesus está falando do reino de Deus. E para quem nunca encontrou o reino, parece um exagero, né? Como que entregar a vida a Cristo precisa renunciar tanto? Mas, queridos, o que Jesus está mostrando aqui? Que para quem encontra um tesouro, há renúncias. Amém, irmãos? É necessário mudar o caminho, é necessário renunciar pecados. Mas, queridos, quem encontrou o verdadeiro tesouro, essa pessoa sabe que ela não está perdendo nada, ela está ganhando. Para os outros à sua volta é loucura, amém, queridos? É loucura, né? Quem aqui nunca, né, chegou, quando você chegou para alguém assim que andava com você nas antigas, e daí, como que você está? Estou indo para a igreja. Que? Tipo aquela, que? Meu Deus, como se fosse algo ruim, né, cara? Mas tem aquela surpresa assim, né? Tipo, que igreja? Faz Jesus, amado. Né? Mas é verdade, gera um impacto. Queridos, quem sabe, né, quem encontra o verdadeiro tesouro, sabe que não está perdendo nada, está apenas renunciando ao que é pequeno para conquistar aquilo que tem valor eterno. Amados, quem encontra o reino de Deus não perde tudo, encontra tudo. Amém, irmãos? Então nossa passagem, a passagem que nós lemos aqui, Jesus está no meio de uma sequência de parábolas. E amados, falando sobre o reino dos céus. E é interessante perceber que ele não usa uma figura de um rei, né? Ele não escolhe aqui exército, ele não está falando de palácios, né, para explicar o reino. Ele escolhe coisas simples,
uma semente, um fermento, uma rede, uma pérola e um tesouro escondido. Como eu disse, nós estamos nesse trecho de Mateus 13 aqui, é uma sequência de parábolas. E amados, e sabe por que essa simplicidade? Porque o reino de Deus, ele não impressiona os olhos. Amados, ele transforma primeiro o coração. Quem encontra o reino de Deus, queridos, ele não se impressiona primeiramente, visualmente. Ele é tocado aqui dentro. É dentro do coração que as coisas acontecem. É aqui que começa a transformar, é aqui que começa a mudar, né? Então assim, amados, quando Jesus diz que o reino é semelhante a um tesouro escondido, as pessoas que estavam ouvindo a Jesus naquele momento, eles entendem imediatamente o que ele estava falando. Naquele tempo, queridos, não existia banco, não existia cofres, não tinha caixinha para você guardar dinheiro online. Cara, não tem nada disso daí, mano. Era dentro do baúzinho. Dentro do baúzinho, debaixo do colchãozinho, era natural isso. Então, queridos, em tempos de guerra, né, eles experimentavam ali aqueles momentos de invasões, perseguições. Era comum famílias guardarem os seus bens dentro de um baú e enterrarem antes de irem para a guerra. Aí o que acontecia? Muitos deles morriam em guerra e nunca mais voltavam, e aquele tesouro ficava escondido e se perdia, né? E alguém, anos depois, podia achar ou não. Então assim, queridos, o tesouro, ele permanecia escondido por anos. Então Jesus não está inventando uma história aqui, ele está usando uma cena conhecida por todos, porque ele queria falar o coração dessas pessoas, né? O foco nunca foi o ouro, ele não estava trazendo a ideia do tesouro em si, mas ele estava assim, queridos, mostrando o valor do reino, o valor do reino de Deus. O homem encontrou o tesouro naquele campo, e aquele encontro muda a sua vida. Queridos, quando ele viu aquele tesouro, ele entendeu que ele estava diante de algo muito maior do que qualquer bem que ele possuía, de algo muito grande, e a partir dali tudo passou a ser visto de uma forma diferente. Eu não sei como foi teu encontro com Deus, cara, mas o meu foi transformador. O encontro que eu tive com Deus, cara, foi algo assim que foi um baque na minha vida, que de um dia para o outro, irmãos, eu comecei a olhar para Cristo de uma forma diferente. Eu olhei para Cristo, queridos, com olhos que eu nunca tinha enxergado a Cristo. Mas, detalhe, eu já tinha ouvido falar de Cristo, eu já tinha ouvido histórias a respeito de Cristo, ouvido sermões, músicas de louvor, essas coisas todas. Então, amados, Jesus, ele destaca algo muito importante neste contexto aqui. Aquele homem ficou cheio de alegria. Quando ele encontrou, queridos, o tesouro, ele ficou cheio de alegria. E perceba que Jesus, ele não está falando de obrigação, ele não está dizendo assim, ei, aquele homem foi obrigado. Não, cara, ele está falando de algo especial. Ele não está dizendo que o cara ficou triste. Ele não fala de alguém que fazendo um sacrifício contra a própria vontade. Ele não foi vender tudo que ele tinha porque ele estava sendo obrigado a comprar aquele campo, levar o baú para casa com aquele tesouro. Não, cara, ele viu que tinha algo importante dentro daquele baú. Ele viu que aquilo era importante, que aquilo tinha valor. E sabe o que difere muitas vezes isso nas nossas vidas, queridos? A gente olha para as coisas e a gente vê preço de coisas, mas a gente não vê valor das coisas. E quando a gente olha para as coisas e vê o preço, queridos, você não dá o valor devido para aquilo. Às vezes você está olhando para Cristo e você está vendo o preço de seguir Cristo, e não o valor de seguir a Cristo. Às vezes você está olhando, queridos, para essa vida de comunhão, de congregar, e você fala assim, o preço disso é caro, é alto, mas você tira os olhos do valor. O valor é maior do que o preço, queridos. O valor é muito mais. Então, sabe, é exatamente assim que acontece quando alguém encontra o reino de Deus. Antes, outras coisas ocupavam o centro da vida, queridos, mas ao encontrar Cristo, tudo muda. Os valores mudam, as prioridades mudam, a direção da vida muda. Pessoas que encontram Cristo, elas mudam a rota. Por
Por isso, seguir Jesus não é viver lamentando o que foi abandonado. Muitas vezes a pessoa, poxa, agora, cara, olha só, perdi isso, deixei de fazer aquilo, abandonei aquele outro. Mas ela fala com pesar, com tristeza no coração, porque, cara, abandonou o pecado. A pessoa fica triste porque deixou de beber, porque deixou de fumar, porque deixou de amigos para trás, que, cara, só afastavam ela de Deus. E a gente tem que olhar para isso, queridos, não com um sacrifício, mas sim com uma oportunidade, queridos, uma experiência de algo bom. Amados, tem muitas pessoas que entram e saem de igreja e não conhecem Cristo, mano. Não conhece, o cara ouve uma palavra todo domingo, mas não sabe de quem é aquele cara que é tanto falado ali, nunca viu, nunca experimentou. Infelizmente, queridos, é uma realidade. Existem muitas pessoas que elas pegam, tipo, elas têm o rito, elas dão o dízimo, elas entram na igreja, elas têm o domingo ali, tal, elas só não conhecem o dono da igreja. Essas pessoas se machucam, se frustram, se decepcionam. Por quê? Porque elas não se relacionam com o dono da casa, elas se relacionam com a casa, e aqui que fere, aqui que machuca, aqui que decepciona. Porque quando eu me relaciono com o dono da casa, queridos, eu não tenho problema em abandonar, eu não tenho problema em passar por momentos difíceis, que eu sei o valor, eu sei o que importa. Então foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, queridos. Ele tinha um prestígio, ele tinha um conhecimento, ele tinha influência e uma posição respeitada entre religiosos do seu tempo. Mas quando ele encontra Cristo, ele percebe que tudo que ele tinha não podia ser comparado ao privilégio de conhecer Jesus. Então, amados, tudo que você tem, seja a tua intelectualidade, seja os bens materiais, as suas riquezas ou não, tudo que você tem, cara, não se compara ao privilégio de andar do lado de Jesus. Não se compara ao privilégio, queridos, de poder experimentar a presença do Senhor na sua vida. Não se compara. Quem encontra o reino de Deus não faz uma troca ruim, pelo contrário, deixa o que é passageiro, porque tudo vai passar, amém, queridos? Se tem uma certeza que você pode ter nessa vida, é o seguinte, queridos: tudo vai passar. E por tudo aquilo que você briga nessa fase da sua vida para conquistar, pode ter certeza que você vai deixar. Vai deixar. Às vezes você se mata, né? Passa uma vida inteira trabalhando para comprar um carro. Daí sabe o que acontece? Você vai e alguém vai dirigir seu carro, bem feliz. Nossa, o dono desse carro é um cara legal. Já parou para pensar nisso, gente? Né? Já parou para pensar que daqui a alguns anos alguém vai morar na tua casa? Né? E não vai ser você? E às vezes a gente se mata por isso, queridos. Se destrói, se acaba e deixa de lado o que realmente importa. Negocia, negligencia. E aquilo que de verdade importa para minha, para o meu crescimento, o meu desenvolvimento na presença de Deus, eu ignoro, eu deixo de lado. Então, queridos, quando a gente entende o que a gente está fazendo, a gente começa a olhar para essa renúncia de uma forma diferente. É por isso que a verdadeira vida cristã, ela não é marcada pelo peso da renúncia, mas pela alegria de ter encontrado o maior tesouro de todos, Cristo e o seu reino. Já parou para pensar, queridos, que você encontrou o maior tesouro de todos? O maior tesouro. E não porque você é bom, porque Ele te deu a oportunidade. Não é porque você merece. Não, porque Ele olhou para você e fala: tá aqui, eu vou me deixar ser achado por você. Se você de verdade quiser, você vai me encontrar.
Se você de verdade estiver disponível a fim de me achar, você vai me achar. Tem muitas pessoas que procuram Deus para viver uma vida melhor, mas não buscam Deus porque Deus é Deus. Buscam Deus porque Deus pode trazer um benefício, uma bênção. E está errado buscar Deus pela bênção? Cara, Ele abençoa, mano, Ele é o abençoador. Só que o valor está em Deus, não na bênção. O valor está, queridos, nesse relacionamento com Ele. Quanto tempo eu passo com Ele, isso que muda a minha vida. Isso que muda a minha mente, muda a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de me relacionar com as outras pessoas. É o quanto tempo eu invisto em Deus. Mas não só investir, queridos, porque muitas vezes eu invisto tempo para ir num determinado lugar, mas eu não consigo absorver e aproveitar daquele lugar. Cara, quem aqui já fez uma viagem? Não sei se já fez, mas eu vou montar uma história. Pense assim a história. Você passa 1 ano se preparando para fazer uma viagem. Quem quer? Uma viagem dos sonhos, uma viagem bem legal, né? Sei lá, um lugar que você gosta de ir. Você passa um tempo se preparando para ir para esse lugar, tá? Não precisa ser longe, pode ser bem pertinho, ou pode ser bem longe, você que sabe. Aí, cara, você planejou, se organizou, arrumou tua mochila, tudo bonitinho, né? Tudo lindo, maravilhoso, fez planos, projetos, daí chega lá no lugarzinho que você vai, chuva, muita chuva. Chuva que não para mais. Para alguns, a férias acabou. Para outros, é só uma oportunidade de viver umas férias diferentes. É como eu olho para a situação. É o valor que aquilo que tem. É o valor, queridos, de você pegar a pessoa que você ama e sair correndo na chuva. Quem já fez isso? Ninguém. Então faça um dia. Amém? Eu já peguei a Simone e saímos correndo na chuva de moto. Eu e a Simone já fizemos cada loucuragem. Uma vez, a gente foi para a Ilha do Mel. E daí eu falei para a Simone, vamos escalar? E ela, bem sim senhora, vamos. Mas só que ela não sabia onde ela estava indo. Nem eu. E a gente foi escalar. A Simone deu umas passadas e travou, cara. Eu não consigo sair daqui, ficou parada. Travou. E eu falava para ela, mulher, ou você sai, ou a gente vai ter que chamar os bombeiros. Daí foi um desafio daqueles, uma experiência daqueles, adrenalina 1000 no coração, entendeu? Ela saiu, graças a Deus, né? A gente passou para o outro lado. Depois tivemos que dar toda uma voltona, porque ela não quis voltar pelo lugar que a gente foi. Mas, cara, por que eu estou falando isso? Porque ninguém rouba essa experiência da gente. Ninguém. Então é algo assim, cara, que só quem vive pode contar. Então assim, talvez você conheça um Cristo de ouvir falar outras pessoas contar, mas não de experimentar, não de fazer loucuras com Cristo. Quais as loucuras que você já fez com Cristo? Quais as coisas assim? Porque, cara, vamos lá, quantas vezes a gente já fez loucuragem para satisfazer uma vontade nossa? Quantas vezes que já passamos noites acordados, viramos, né, ir lá, bem louco, bem doido, tudo, nossa, dá tudo, a gente faz de tudo para alcançar um objetivo que nos satisfaz. Agora, quantas vezes a gente já pôs peso para fazer algo para buscar Cristo, para experimentar, viver uma experiência diferente com Cristo? Ontem nós estávamos contando algumas experiências que a gente já viveu numas loucuragens de torre de oração, que eles no meio do mato. Os caras chegavam a ver onça, irmão. Não sei aonde que tinha onça, mas eles viam. Tem onça ali. E tinha nada, mas os caras viam. Os caras cantavam, eu vejo a nuvem e entro nela, coisa desse sentido assim. E cara, detalhe, não beberam um gole, não fumaram um baseadinho, e chapavam. Então experiências, queridos, assim, cara, que eu invisto para
para fazer. Amados, eu já vivi experiências alucinantes em conferência profética. Experiências, cara, muito top, que a gente leva para a vida. Mas, amados, muitas vezes a gente olha para a conferência profética e a gente fala: nossa, que saco, né, cara? Culto quinta, culto sexta, culto sábado, culto domingo. Mas se fosse uma rave eu ia. Ia na quinta, ia na sexta, tem segunda eu vou também. Bem louco. Mas hoje em dia, queridos, para a gente gastar um pouquinho, se o culto passar um pouquinho dos minutos, cara, a gente já se incomoda. Já tomei carteirada, queridos, aqui na igreja. Ô, pastor, tá louco? Não acaba nunca esse culto. Eu falo: pô, irmão, mas você prestou atenção no quê? Estava olhando para quê? Vocês conseguem entender que a gente começa a pôr peso? Peso para buscar, peso para se relacionar, peso para ir no culto. Ah, não, peso. Isso vai nos afastando, isso vai nos impedindo, queridos, de viver a verdadeira experiência com aquilo que tem valor surreal, sobrenatural. Sobrenatural, queridos. Qual que é o sacrifício que você faz, queridos, para buscar a presença de Deus? Qual que é o sacrifício que você faz, queridos, para ser instrumento nas mãos de Deus? Então, amados, preste atenção. Quando a gente entende isso, a gente faz com alegria. Cara, é alegria. Nossa, vai ter um movimento lá não sei aonde. Cara, vou ficar cansado pra caramba, eu vou. Vou, já era. Por quê, queridos? Porque eu quero essa experiência. Eu quero experimentar, eu quero conhecer, eu quero ir fundo, eu quero ir para um outro nível. Eu não quero águas rasas, eu quero águas profundas. E para viver essa experiência de águas profundas, queridos, eu tenho que ir além daquilo que eu estou acostumado a fazer. Sabe, queridos, se eu entrar numa empresa, vou usar o exemplo de uma empresa, tá? Se você entrar numa empresa e você for contratado para fazer uma determinada atividade, né? Você vai entrar às 8 horas, você vai sair meio-dia, 13 horas você entra de novo, 17 horas você sai. Você vai entrar aqui, você vai apertar esse botão, você vai receber X reais por esse trabalho. Você aceita. Se você entrar nessa empresa pro resto da sua vida e apertar o botão todos os dias no teu horário, você vai continuar recebendo X reais por aquilo que você se comprometeu a fazer e o que o teu patrão falou que ia pagar. Está errado isso, sim ou não? Não está, é um acordo. Eu fiz um contrato. O que eu não posso é começar a falar mal do patrão, porque ele está cumprindo a palavra dele de me pagar por apertar um botão, sendo que eu assumi isso daí. Agora eu quero ir além. Se eu quero ir além, eu preciso entender que eu preciso fazer além. Então eu não vou mais apertar um botão, eu vou apertar 2 botões. Só que para apertar 2 botões, vocês concordam comigo que talvez eu precise me capacitar para apertar o segundo botão? E para apertar esse segundo botão, talvez, queridos, eu precise estudar depois do meu horário de trabalho, talvez eu precise estudar no final de semana, talvez eu precise entrar na madrugada para ler um livro, para fazer uma prova, para me capacitar. O problema é que as pessoas, queridos, elas querem acesso ao que é de valor sem pagar o preço necessário para acessar o que é de valor. E assim é com o reino de Deus. Se você perguntar para a pessoa: você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Mas você renuncia a ponto de ir para o céu? Você está cavando para achar esse tesouro? Muitas vezes não. As pessoas querem fazer um acordo com Deus: Deus, você me dá tudo que eu quero e eu não te dou nada do que o Senhor quer, mas eu quero ir para o céu. Isso não funciona, queridos. Deus é amor, sim ou não? Deus é amor, sim ou não? Mas Deus é justo também, amém? Deus é justo, queridos. Paulo, quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, ele escreveu a seguinte passagem lá em Filipenses 3:8: na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar Cristo. Ou seja, queridos, ele está olhando para todas as coisas que ele possui, ele está olhando para tudo que ele tem, e ele fala assim: tudo isso eu considero como escória, porque eu quero ganhar Cristo. Eu quero ganhar a Cristo. Então ele não perdeu, ele trocou algo infinitamente menor por algo infinitamente maior. Amados, Satanás, o tempo todo ele procura estratégias para te roubar, para te afastar. A Bíblia diz que o mentiroso, ele vem para roubar, matar e destruir. Amém, queridos? Amados, você concorda que ele é mentiroso, sim ou não? E uma das grandes mentiras que ele conta é que servir a Deus é perder. Servir a Deus é perder. Estou perdendo festa, estou perdendo prazeres, estou perdendo liberdade. Amados, mas quem viveu longe de Deus sabe que o pecado nunca entrega aquilo que promete. O pecado, cara, ele te promete algo, mas ele nunca entrega algo que ele te promete. Ele promete prazer, mas ele entrega vazio. Ele te promete felicidade, mas ele te entrega culpa. Ele te promete, queridos, liberdade, mas te entrega prisão. E foi exatamente isso que aconteceu conosco, queridos. Talvez aqui alguns, já viveram experiências de escravidão, de drogas, de álcool, de pornografia, de mentira, de violência, queridos, da depressão, da religiosidade. Só que um dia nós encontramos a Cristo. E quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos algo de valor. E detalhe, queridos, nós não encontramos a Cristo, Cristo nos encontrou. Nós fomos encontrados por Cristo. E quando Cristo entra na vida de alguém, queridos, ele não muda apenas o destino dessa pessoa, ele muda a identidade. A pessoa tinha uma identidade, ela era alguém que ela achava ser o necessário ou o que importava, sei lá. Mas enfim, queridos, ele recebe uma nova identidade. Então assim, por que vender tudo, como a parábola diz? Aqui muitas pessoas interpretam, cara, como que se, de uma forma errada. Jesus não está dizendo, queridos, que para você ganhar a sua salvação você precisa, ou melhor, ele não está dizendo que a salvação pode ser comprada. Toda a Bíblia afirma exatamente o contrário, queridos. A salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Deus lhe concedeu a salvação e você acessa a salvação pela fé, por crer. Cara, ninguém compra a cruz, ninguém compra o perdão, ninguém compra céu. Não é o que você traz, não é as tuas mãos, queridos, não é. Então por que vender tudo? Porque Jesus está falando sobre valor, irmãos. Quem descobre o valor do reino reorganiza toda a sua vida. Quem descobre o valor do reino, queridos, quando você entende que vai passar, irmão, isso é fato. Vai chegar um momento, queridos, que você olhou, passou. O problema é que muitas pessoas querem acrescentar Jesus à sua agenda, como que se Jesus fosse algo, alguém assim que eu pudesse acrescentar no meu dia a dia, assim, queridos. E Jesus não está pedindo a tua agenda, Jesus não quer espaço na sua agenda, Jesus não quer uma marcação lá na tua agendinha. Ah, tenho esse compromisso, tenho esse compromisso, tenho esse compromisso, tenho esse compromisso com Jesus, tenho esse compromisso com Jesus. Jesus não quer isso, queridos. O que Jesus quer, Ele quer o trono, queridos, Ele quer o teu coração. Ele quer ocupar espaço no teu coração, ou seja, Ele quer todo o teu coração. Como eu disse, é possível frequentar a igreja sem que Cristo governe a vida. É possível cantar louvores e continuar alimentando altares escondidos dentro do coração. Muitas vezes, queridos, nós estamos lá cantando músicas gospel, falando palavras gospel, recitando versículos da Bíblia, mas quem governa o nosso coração não é Cristo. Satanás conhece a Bíblia também, queridos. Quando Satanás precisou tentar Jesus, queridos, o que ele usa? Ele usa a palavra. Então isso nos mostra que ele conhece a palavra, e conhece a palavra mais do que muita gente que deveria conhecer a palavra.
Então, cara, pense assim: o que eu posso, ou o que eu estou fazendo para investir, para alcançar esse reino? Que valor isso tem para mim? Paulo, queridos, quando ele esteve em Atenas, a Bíblia fala que Atenas era uma cidade cheia de altares e tinha um altar ali para cada deus. E por precaução, ou seja, assim, eles não queriam correr o risco de deixar um deus de fora. Então preste atenção, que só pelo fato aqui a gente já vê que era uma cidade idólatra. Eles fazem um altar ao Deus desconhecido. Atos 17, 23 diz assim: porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles sabiam que existia aquele Deus, mas não sabiam o nome daquele Deus, não sabiam quem era aquele Deus. Enfim, eles colocam ao Deus desconhecido. E esse pois, ele diz ali: esse pois que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Queridos, a diferença é que o Deus verdadeiro nunca aceitou dividir sua glória. Ele não ocupa mais um altar. Deus, ele não vai ocupar mais um altar na sua vida. Ele vai ocupar a sua vida. Ele vai derrubar todos os outros altares. E talvez os altares hoje, queridos, não sejam feitos de pedra, mas continuem existindo. Altares, queridos, do ego, da pornografia, da avareza, do ressentimento, da aparência, da aprovação das pessoas, do dinheiro, do sucesso, do próprio eu. Muitas vezes, queridos, nós estamos construindo isso, um altar dentro do nosso coração, queridos, que está competindo com um espaço que deve ser totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E Jesus continua fazendo a mesma pergunta hoje, queridos: quem governa o seu coração? Quem governa o seu coração? Mateus 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então não tem como servir a dois senhores, queridos. Eu vou decepcionar um deles. E Deus não vai concorrer com ninguém, queridos. Deus não vai competir com alguém. Olha, então vamos lá, tá bom, vamos competir para quem entrega mais, para ver quem você vai adorar. Deus não vai fazer isso, queridos. Se chegar a esse ponto, pode ter certeza que Deus já não está mais. Se chegar a esse ponto onde eu tenho que dividir a adoração a Deus ou a alguém, pode ter certeza, queridos, que Deus já não está mais nesse lugar. Deus não divide espaço com ninguém. Quando a gente fala: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, é literalmente o que representa isso para mim. Ele tem ciúmes a ponto de não dividir o amor dele com ninguém. Ele quer exclusividade no seu coração. Ele quer ocupar totalmente o seu coração. Ele quer a plenitude de tudo, queridos. E não tem como dar parte de mim para Deus. Eu quero me relacionar com Deus, mas eu quero dar uma parte de mim para Deus. Ó Deus, eu vou te dar essa parte da minha vida, mas essa parte aqui deixa que eu controlo, deixa que eu cuido, deixa que eu faço. E é aqui que mora o problema, queridos. É aqui que as pessoas se perdem, porque não tem como servir a dois senhores. Queridos, existe um detalhe aqui que quase ninguém percebe nessa parábola. Esse homem era um trabalhador do campo, sim ou não? Lembram do começo da parábola, né? Ele era trabalhador do campo. A Bíblia diz que ele vendeu todas as suas coisas para comprar o campo, sim ou não? E se ele vendeu todas as coisas para comprar o campo, então significa que esse campo tinha um dono, sim ou não? Se esse campo tinha um dono, o tesouro estava escondido no campo de alguém que nem sabia que tinha o tesouro. E isso acontece muito hoje. O dono do campo nunca viu o tesouro. Quem encontrou foi alguém de fora. Às vezes você está tão pertinho do tesouro e quem está achando o tesouro é alguém que vem de fora. Às vezes você está tão ali, passa por cima do tesouro. Mas quem está achando, quem está usufruindo do tesouro não é você. É outra pessoa que está vindo de fora. Sabe, queridos,
Isso me faz pensar em quantas pessoas passam a vida inteira andando sobre aquilo que Deus colocou diante delas sem nunca perceber. Quantas pessoas, queridos, têm tesouros em suas mãos que foi dada pelo próprio Deus, mas elas não conseguem discernir que é o tesouro. Elas não conseguem ver, porque elas estão preocupadas demais com a sua vida, para abrir mão e enxergar as coisas que Deus tem para elas. Israel possuía as escrituras, mas eles não reconheceram Jesus quando veio o Messias. Os fariseus, queridos, conheciam a lei, mas não conheceram o autor da lei. Hoje acontece a mesma coisa, pessoas entram e saem da igreja, ouvem sermões, cantam, participam, mas nunca descobriram o verdadeiro valor de Jesus. E essa parábola está justamente falando isso. Ei, descubra o valor de Jesus. No final, queridos, é isso que vai importar. É o quão você conhece o valor daquele que deu a sua vida por amor à sua. No final é isso que importa. Muitas pessoas conhecem a religião, mas ainda não encontraram o tesouro. O reino nunca é descoberto apenas, queridos, pela inteligência, amados, não é o quanto você é inteligente. O reino de Deus, ele é descoberto através de revelação. E revelação, irmão, é assim que funciona. Dobra teu joelho e começa a cavar. Revelação, queridos, não é assim correr atrás de profetada. Vou na igreja ver se o pastor lança uma profecia sobre a minha vida. Não, irmão, dobra teu joelho e cava. Dobra teu joelho e cava. O Senhor não está, queridos, interessado em ficar nos alimentando da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso orgulho. Pelo contrário, Deus quer nos esvaziar de tudo isso, queridos, e quer que nós nos humilhemos diante da presença dEle. É dobrar o meu joelho e ir ao lugar mais alto que eu posso chegar, que é aos pés de Cristo. Esse é o lugar mais alto que eu posso estar. É me prostrar e cavar, 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 cavar. Jesus disse em Mateus 5,8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, ou seja, queridos, é necessário que Ele habite aqui para que seja limpo, porque a Bíblia diz que se Ele me tocar, eu serei curado. Se Ele me tocar, eu serei sarado. Verdadeiramente eu serei limpo. Quando? Quando Ele me tocar. E lá no livro de Jeremias a gente lê, capítulo 29. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de guerra. Se me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. Se me buscardes, me acharei. E ele fala mais: eu deixarei, eu me deixarei ser achado por vós. Ou seja, se você procurar Deus, Deus é como tipo, você está tentando bem louco achar Deus, de repente Deus dá um passinho para frente aqui, e você enxerga: ah, Deus, você está aí. E Ele fala que vai sarar a gente. Ele vai sarar, Ele vai curar. Mas a pergunta é: quem quer buscar a Deus, queridos? Quem quer buscar a Deus? O que eu quero? Eu quero ser um religioso. Eu quero ser um crente. Ou quero ser alguém que se relaciona com Cristo. Eu quero ser um cristão. Eu quero ser alguém que conhece Cristo. E não só de ouvir falar, de experimentar, de me transformar, de me curar, de me libertar. Porque se Cristo entrar na sua vida, queridos, a sua vida nunca mais será a mesma. Se Cristo entrar na sua casa nunca mais será a mesma. Quanto mais o nosso coração pertence a Cristo, mais enxergamos aquilo que o mundo não consegue ver. Quanto mais eu abrir meu coração a Cristo, queridos, mais a minha visão se abre, mais os meus olhos enxergam. Tem coisas que o mundo não vai ver.
Mas você que está com o teu coração aberto, você vai enxergar, porque Ele vai deixar você ver. Ele vai deixar você ver. Para encerrar, queridos, eu quero voltar à história lá do começo. Imagine aquele homem chegando em casa depois de encontrar o tesouro. Imagine os vizinhos olhando para ele, vendo ele vendendo seus animais, vendendo suas ferramentas, vendendo a sua casa. Provavelmente todo mundo dizia assim: você enlouqueceu, você está maluco. Mas eles falavam isso porque eles não tinham visto o que ele viu. E aqui está a diferença. As pessoas talvez possam até achar que você enlouqueceu. Por quê? Porque elas não viram o que você viu. Elas não encontraram quem você encontrou. Sabe, queridos, é exatamente isso que acontece com quem encontra Jesus. O mundo olha para um cristão fiel e pergunta: vale a pena renunciar? Vale a pena abrir mão? Vale a pena, queridos, você lutar para ter uma família segundo a vontade de Deus? Não é mais fácil, queridos, seguir o padrão do mundo? Não é mais fácil, queridos, se amoldar ao padrão do mundo? Seguir a ordem das coisas conforme elas estão sendo desenhadas? Não é mais fácil deixar que aconteça simplesmente? Mas Deus não chamou a gente para ser mais fácil. Deus chamou a gente para viver uma experiência. E essa experiência muda, ela transforma. Ela tira a gente de um lugar e leva para o lugar de Deus. Então vale a pena renunciar? Vale a pena permanecer santo? Vale a pena servir? Vale a pena dizer não ao pecado? A resposta que eu posso te dar é que vale. Todos esses anos na presença do Senhor, queridos, dia após dia eu posso dizer: vale a pena. Queridos, sabe por quê? Porque aquelas pessoas só enxergam o campo. Pessoas lá fora, elas só enxergam o campo. Eu e você não. Eu e você estamos vendo o tesouro. Eu e você estamos enxergando o tesouro. E quando alguém vê o tesouro, nada mais consegue ocupar o seu lugar, queridos. Talvez hoje o Espírito Santo esteja fazendo uma pergunta muito simples para você: o que ocupa o lugar de maior valor no seu coração? O que ocupa o lugar de maior valor no seu coração? Porque Jesus continua dizendo: onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Sabe, amados, que hoje a gente possa sair daqui com a mesma convicção de Paulo. Filipenses 3,7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto eu considerei como perda por causa de Cristo. Então o que era bom deixou de ser. Por quê? Porque não é bom para Deus. E se não é bom para Deus, não é bom para mim. Se não é bom para Cristo, não é bom para mim. Eu encontrei o tesouro, não um tesouro que pode ser roubado. É um tesouro, não é um tesouro que enferruja, não é um tesouro que acaba, mas é um tesouro eterno. Eterno. Nós buscamos a eternidade. Eu e você estamos atrás de algo na eternidade. Nós estamos buscando algo, nós estamos nos preparando para algo, queridos, que não é daqui. Não é daqui. Eu vou e prepararei um lugar, mas eu voltarei, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Queridos, o próprio Jesus disse que na casa do pai é uma morada para mim e para você. Na casa do pai é um espaço para mim e para você. E qual que é o meu papel nessa terra? Por que nós estamos aqui, queridos? Para levar o maior número de pessoas com a gente. O maior número de pessoas. Então eu quero te fazer um convite hoje, queridos. Antes de você vir para o próximo culto, pega a tua agenda, manda mensagem para alguém, olha para alguém: irmão, o que você está fazendo? Às vezes, cara, tem alguém que está num quarto trancado aí, ó, depressivo.
Às vezes tem alguém, queridos, que não sabe nem se levantar, não consegue, só está esperando para que um de nós que lutamos para buscar esse reino passe lá e fala: mano, vem cá, vou levar você comigo num lugar bem especial. Traga essa pessoa junto com você. Talvez você vai ouvir um não, e outro não, e outro não, aí outro não, e outro não, e outro, e outro, e outro. Mas se alguém desistisse de você, você não estaria aqui hoje. E se alguém que tinha a missão de falar de Jesus para você, você não estaria aqui hoje. Você estaria abraçado com o capeta em algum lugar aí dessa cidade. Mas não, você está aqui, ouvindo uma palavra, sendo ministrado, sendo chamado. Então, queridos, entenda o que é valor e o que tem preço. Saiba diferenciar isso. Quem encontra esse tesouro, Jesus Cristo, nunca mais volta a viver da mesma maneira. Quem encontra o Senhor, queridos, quem tem um encontro com o Senhor Jesus, nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais viverá igual. Você será tocado de uma forma poderosa, e um espírito de ousadia tomará conta de você. Uma intrepidez que vem dos céus virá sobre a sua vida, para que você possa ir, para que você possa caminhar, para que você possa viver, cumprir o ID, viver o Evangelho. Mas assim como você almeja alcançar o reino de Deus, faça isso, queridos, para que você chegue neste lugar, mas para que alguém possa ir também. Para que alguém possa ir, queridos. Ei, igreja, nós precisamos nos levantar. Nós temos falado sobre avançar, mas amados, não é avançar somente na hora do culto, é avançar lá fora, é avançar durante a semana, é usar o meu poder de influência para tocar a vida de alguém, para falar de Deus para alguém, queridos. As pessoas estão sedentas de Jesus Cristo, queridos, mas quem poderá ouvir o Evangelho se não tem quem pregue? Se não tem quem pregue. Eu e a pastora passamos, semanas e semanas orando sobre como trabalhar, sobre como fazer. A gente entendeu que teria que sacrificar, queridos, e a gente resolveu sacrificar por amor, abrir mão de tempo, de coisas, para viver a vontade de Deus, para poder estar aqui, para poder estar na outra igreja. E eu não estou reclamando, queridos, eu amo fazer isso. Eu amo, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é isso. Eu amo. Mas amados, eu estou chamando você, igreja, a se levantar comigo, para a gente tomar a cidade. Vamos ganhar essa cidade para Cristo. Vamos nos levantar como verdadeiros guerreiros dessa cidade, como homens e mulheres levantados por Deus para alcançar vidas nessa cidade. Não tem impossível para Deus. Talvez você olhe para alguém hoje e fale: esse não tem mais jeito. Ei, não tem jeito para você, porque para Deus tem jeito sim. Que se não tivesse jeito, nem você estaria aqui. Se não tivesse jeito, queridos, nem você estaria nesse lugar. Tem jeito sim, dá para fazer. Mas não é você quem faz, é Deus quem faz. O teu papel, queridos, é ir de pregar e deste Evangelho. Então, amados, comece a cavar. Comece a cavar, comece a tirar o peso. Comece a fazer com alegria. É leve, o fardo de Deus é leve. Se está pesado, queridos, é porque eu pus peso que não é de Deus. E eu preciso tirar esse peso e falar: Senhor, troca comigo, me dá o teu peso. Qual foi a última vez, queridos, que você se levantou para pregar o Evangelho para alguém, para convidar alguém, para chamar alguém, para ministrar alguém, para entregar um flyer para alguém, uma Bíblia para alguém, uma oração para alguém? Cara, é o nosso papel.
Vamos sair, pastor, eu estou fazendo, glória a Deus, vamos junto então, vamos chamar mais gente para estar somando junto. Pastor, talvez eu tenha que dar uma melhoradinha, cara, vamos junto, cara, ninguém está aqui pesando para ninguém, a gente só está falando, nós precisamos fazer, igreja, nós precisamos fazer. Nossa igreja tem uma identidade, nosso ministério foi chamado para algo específico, queridos. Não vamos tentar apagar o chamado ou mudar a essência daquilo que foi Deus quem nos deu. Foi Deus quem nos deu. Nós somos sim a igreja da parede preta, a igreja da prancha, a igreja, queridos, do evangelismo, a igreja dos doidos. Os doidos por Jesus, tudo louco por Jesus, queridos. Esse é o meu chamado, o teu chamado. Nós somos apaixonados por Jesus. Só que nós não colocamos limites por essa paixão, queridos. Eu não ponho limite nessa paixão, não posso pôr limite nessa paixão, porque eu estou limitando o agir de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E Jesus, queridos, Ele é um Deus de obras incríveis. Ele é um Deus, queridos, que faz o cego enxergar, faz o paralítico andar, faz o surdo ouvir, faz o mudo falar. É um Deus que resgata, queridos, o maluco, o viciado no crack, o viciado na cocaína, o escravo da droga, do álcool. Ele levanta. Mas esse alguém tem que ouvir essa palavra. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. E eu vou continuar martelando. Jesus quer mudar a sua vida. Enquantas vezes eu tiver que falar para a pessoa, que tiver que Deus mandar, que Deus falar. Se você não sabe para quem falar, pergunte a Deus: para quem que o Senhor quer que eu fale? Para quem que o Senhor quer que eu fale? Eu creio que Deus vai fazer uma obra incrível. Quem crê? Quem crê nisso, queridos? E eu creio que você é instrumento dessa obra. Quem crê nisso? Amém? Você é instrumento. Então não limite Deus. Vai fundo. Comece a cavar, queridos. Comece a olhar para esse tesouro e pergunta para Deus: Senhor, o que eu tenho que vender? O que eu tenho que entregar? O que eu tenho que abrir mão para poder viver o teu plano na minha vida? Não é você oferecendo algo para Deus, é Deus ministrando a você e te falando. E Deus responde orações, queridos. Deus responde orações. Deus é poderoso para fazer coisas incríveis. Se coloca de pé para a gente orar e adorar o nosso Senhor. Nós vamos adorar. Se você precisar de uma oração, eu vou estar aqui na frente. Se quiser que eu ore por você, vem aqui na frente que eu vou orar por você, amém? E a gente vai adorar um pouquinho o Senhor. Neste momento, queridos, comece a falar com Ele, mas entregue a adoração a Deus. Te convido a entregar a adoração a Deus, queridos. Esvazia tua mente agora, deixa o que está lá fora, deixa quem ganhou a Copa do Mundo para lá também, não importa, não vai mudar nada na tua vida. Este é o momento de você olhar para aquele que pode mudar tudo na sua vida, tudo. Então olhe, adora a Ele, entrega a tua adoração a Ele, deixa Deus ouvir a sua voz. Hoje, com certeza, você pode olhar para dentro dessa igreja e sentir falta de alguém aqui. Tem pessoas que fazem parte dessa igreja e não estão aqui hoje. Eu te desafio a pegar teu telefone durante a semana e perguntar: irmão, você está bem, cara? Está tudo em ordem? Precisa de ajuda? Posso fazer uma oração por você? Quer que eu vá aí? Porque às vezes, queridos, a gente passa a semana inteira ocupado com as nossas coisas, mas esquece que talvez tenha alguém que está clamando por ajuda ali. Alguém que está do nosso lado, algum familiar, algum amigo, alguém que pertence à nossa célula, alguém que é do nosso corre, é do nosso dia a dia. Ah não, mas essa é a responsabilidade do cara que é líder dele. Não, cara, nós somos igreja. Nós somos igreja, nós precisamos mandar mensagem. Muitos de vocês sabem que eu mando mensagem se vocês não vêm na igreja. Eu pergunto: ô mano, tudo bem aí? Tá tudo em ordem? Precisa de alguma coisa? Posso orar por você? Talvez, cara, não mude nada, mas eu me preocupo. Eu penso, eu sei quem tá, quem não tá. Então, irmãos, eu te convido a fazer isso.
A gente fala, né? Vamos receber as pessoas, mas vamos receber então? Vamos amar vamos amar então? Vamos cuidar então? Vamos ser igreja de verdade? Vamos fazer igreja de verdade? Igreja não é prédio, queridos. Igreja não é prédio. Igreja não é placa. Placa nenhuma salva ninguém. Mas o meu amor por alguém pode trazer essa pessoa para Cristo. E mesmo assim você pode amar e fazer tudo que é possível ao homem. E essa pessoa falar, não quero. Não quero. Mas você pode ter certeza que o teu coração vai ficar em paz. Você vai ficar em paz. O problema, queridos, é quando você vê que a história findou e você fala, eu poderia ter feito e não fiz. Se eu tivesse talvez, se eu isso, se eu aqui, se não muda a história de pessoas, se não começa relacionamento com Cristo, se não te leva a um nível mais fundo com Deus, se não faz nada na vida de ninguém. Mas uma atitude com intenção, ela muda. Com intenção. E eu te convido, queridos, a fazer isso. Vamos dar valor ao reino de Deus. Nós oramos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Até que ponto isso é verdade? Até quando isso é uma realidade nas nossas vidas? Se eu falo vem o reino de Deus, então é o reino dele. E eu me submeto ao reino. Se eu falo vem a tua vontade, então é a vontade dele, seja ela qual for. E Deus responde às orações, queridos, daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Por que eu estou testemunhando isso para vocês? Por que eu estou contando isso para você? Porque aqueles que buscarem a Deus o acharão. Aqueles que clamarem ao Senhor, aqueles que cavarem, queridos, o encontrarão. Aqueles que cavarem mais fundo, queridos, eles não acharão apenas um baúzinho, eles encontrarão o tesouro. Mas é necessário cavar, é necessário buscar, é necessário, queridos, sair da zona de conforto. Quem aqui quer que a igreja do Senhor cresça nessa cidade? Então está na hora de nós sairmos da zona de conforto. Está na hora de nós nos movimentarmos. Nós nunca fomos uma igreja morna, queridos. Nós sempre fomos uma igreja, queridos, que apavorava a cabeça de todo mundo. Essa é a nossa identidade. Então eu quero te convidar, não só estar sábado aqui, dia 25, trazer alguém com você, mas vir no culto de domingo e trazer alguém com você também. Porque é assim que a gente vai começar a avançar. É assim que a gente vai começar a crescer. Não é só para mim. Ei, você não vai vir só alimentar o seu coração. Você vai trazer alguém com você, porque você sabe que essa pessoa precisa tanto de Deus quanto você. Amém, queridos? Posso ouvir um amém bem forte? Amém? Então, amados, deixa Deus te usar. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Você não precisa saber, você só tem que querer. Só tem que querer. Se você quiser ser usado por Deus, Ele usa você. Posso falar uma coisa? Dê um fecho com isso, sim ou não? A Bíblia diz que uma mula falou. Sim ou não? Falou ou não falou? Se uma mula falou, queridos, eu também falo. Amém, queridos? Amém? E você também. Amém? Então, queridos, não vamos perder para a mula. Amém? Glória a Deus. Está. Feche teus olhos por um instante. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, fale ao coração dos nossos irmãos, dos meus irmãos aqui essa noite, Deus. Ministra a cada um, Pai, que nós possamos buscar esse tesouro, ir mais longe, Pai, viver experiências diferentes. Dai-nos ousadia, intrepidez, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Peço ao Senhor, Deus, que o Senhor nos coloque diante daquelas pessoas que nós falaremos o Teu Evangelho essa semana, que nós convidaremos para estar no culto de domingo, Pai. E essas pessoas, Pai, não só receberão o convite, virão conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê condições, Pai, que se for necessário, Pai, ir lá, pegar ela pela mão e trazer para cá. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que elas sejam abençoadas, suas vidas mudadas, transformadas, para a honra e glória do Teu santo nome.
nós declaramos o avanço dessa igreja, nós declaramos o crescimento dessa igreja de uma forma sobrenatural, Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Nós decretamos, Pai, o avanço da tua igreja, e a palavra diz que se a igreja avança, o inferno retrocede. Nós declaramos, Pai, o retrocesso do inferno na cidade de Rio Branco do Sul, e o avanço da igreja do Senhor nessa cidade, Pai, não só através da bola de neve, mas outras igrejas têm nessa cidade, Pai. A tua igreja avança sobre essa cidade como um todo, Deus, no nome santo de Jesus. E nós oramos, Pai, por aqueles que estão perdidos nesse momento, sem direção. Oramos, Pai, por aqueles que precisam muito, Pai, da tua intervenção. No nome santo de Jesus, Pai, nós intercedemos por eles, Pai. Traga os teus filhos para a tua presença, Deus. Traga os teus filhos, Pai, para debaixo das tuas asas, Deus, no nome santo de Jesus Cristo. E usa-nos como instrumento em tuas mãos, Pai, para que isso aconteça, para a honra e glória do teu santo nome. Se você querer dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor, amém? Eu nem preciso, beleza? Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar um Pai Nosso para a gente terminar então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Levante uma das tuas mãos, com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja contigo. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural, e que já amanhã Deus te mostre a pessoa que você vai evangelizar essa semana. Você vai passar a semana inteira evangelizando ela, no nome santo de Jesus. E no domingo que vem você vai estar impactado com a glória de Deus sobre a tua vida, no nome santo de Jesus. Se você crer, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor.